Olá, meus amores, nós vamos começar agora a correção das nossas atividades. Peguem o livro de língua portuguesa, o caderno, vamos começar a corrigir. Façam a comparação das respostas de vocês com o que eu vou mencionar agora nesse arquivo de correção, ok? Lembrando que nós estamos estudando o gênero crônica. A crônica é um texto simples, de linguagem clara, direta, apresenta marca de oralidade. Esse gênero ele pode ser predominantemente narrativo, ou seja, possuir uma trama leve, com conflitos, personagens, muito simples, o que o diferencia do conto, por exemplo. Mas a crônica também pode apresentar características argumentativas, como, por exemplo, a defesa de ponto de vista, ou ainda pode apresentar algumas características de texto expositivo, como a apresentação de informações, por exemplo. O tema da crônica normalmente são temas relacionados ao cotidiano. Trata-se mais de questões do presente, questões atuais, certo? Do cotidiano, algo imediato. Então, tal é que a chave de abertura do nosso capítulo aborda histórias do cotidiano, porque as crônicas elas têm essa característica de abordar os temas que estão mais frequentes e presentes na nossa realidade, na nossa sociedade. Então, nós vamos começar entendendo um pouquinho sobre esse gênero, fazendo a análise sobre o texto No Meu Tempo, um texto de Luiz Fernando Veríssimo. Esse texto está presente na página 109 do livro de vocês. Peguem o livro e vamos começar a acompanhar a leitura. No meu tempo, de frequentador de aulas, estudante seria um exagero, né? Era assim, a não ser quando a professora ou o professor designasse o lugar de cada um, segundo alguma ordem, como a alfabética. E nesse caso, eu era condenado pelo nome a sentar no fundo da sala, junto com os Zs e outros Vs. Os alunos distribuíam pelas carteiras de acordo com uma geografia social espontânea, nem sempre bem definida, mas reincidente. Na frente sentava a turma do apagador, assim chamada porque era a eles que a professora recorria para ajudar a limpar o quadro negro. E os próprios apagadores nunca entendi bem, porque se sujar com pó de giz era considerado um privilégio. Mas a turma do apagador era uma elite, vista do resto da turma como favoritos do poder, a invejada, destratada, com a mesma intensidade. Quando passavam para os graus superiores, os apagadores podiam perder sua função e deixar de ser queridinhos da tia, mas mantinham seus lugares e sua pose, esperando o dia da reabilitação, como todas as aristocracias tornadas irrelevantes. Não se deve confundir a turma do apagador com os certinhos ou os bundas de aço. Os certinhos ocupavam as primeiras fileiras, para não se misturarem com a massa, que sentava atrás. Os bundas de aço, para estarem mais perto do quadro negro e não perderem nada. Todos os apagadores eram certinhos, mas nem todos os certinhos eram apagadores. Os bundas de aço não eram necessariamente certinhos. Muitos bundas de aço, por exemplo, eram excêntricos, introvertidos, ansiosos, enfim, esquisitos. Já os certinhos, autênticos, se definiam pelo que não eram nem puxa-sacos como os apagadores, nem estranhos como os bundas de aço, nem medíocres como a massa, nem bagunceiros como as criaturas do abismo que se sentavam no fundo. Sua principal característica eram livros encapados com perfeição. Atrás dos apagadores, dos certinhos e dos bundas de aço, ficava massa dividida em núcleos, como o núcleo nem aí, formado por 3 ou 4 meninas que ignoravam as aulas, davam mais atenção aos próprios cabelos e já tinham esse interesse em comum, sentavam juntas. O clube de debates, algumas celebridades, a garota mais bonita da turma, o cara que desenhava quadrinho de sacanagem e seus respectivos círculos de admiradores. E nós, do centrão, desconsolado, que só tínhamos em comum a vontade de estar em outro lugar.
E no fundo sentavam-se as criaturas do abismo, cuja única comunicação com a frente da sala eram ocasionais mísseis que disparavam lá de trás e incluíam desde os gordos que arrotavam em vários tons até uma proto-dark. Provavelmente a primeira história com tatuagem na coxa, mas isso tudo, claro, foi na Idade Média. Então nós vimos aí uma crônica que trata exatamente sobre a sala de aula, o posicionamento dentro dessa sala, sobre a classificação de grupos que pode ocorrer dentro de uma sala de aula, não é? De acordo com o comportamento dos amigos, dos colegas de sala, de acordo com a posição em que esses colegas se situam dentro dessa sala. Então, Luiz Fernando Veríssimo coloca aí nessa crônica um contexto frequente, um contexto atual, que é o posicionamento dos alunos na sala de aula. Então, como vimos, qualquer tema da atualidade pode ser considerado um tema para a crônica, certo? Então, a partir dessa visão, nós podemos aí verificar que o autor faz uso de algumas palavras ou vocábulos desconhecidos e nós vamos tentar identificar e contextualizar esses vocábulos. Reincidente é algo que se repete. Então, coloquem aí, por gentileza, algo que se repete. Destratada, algo maltratada, ou seja, desrespeitada. Proto-dark. Alguns alunos encaminharam para mim a dúvida, por exemplo, não conseguiram identificar o significado desse vocábulo. Por que que não? É algo, assim, de difícil contextualização. Proto-dark é uma palavra composta. Como assim? O prefixo proto significa primeiro de todos e dark, uma pessoa dark, era aquela que se vestia inteiramente de preto, que a gente chama hoje de gótico, certo? Então, proto-dark era a primeira garota a se vestir de preto, ou seja, uma moda na época. Desvendando os segredos do texto. Que tipo de alunos há na crônica? São muito diferentes da sua turma atual? Aproveite para pesquisar no dicionário o sentido da palavra estereótipo e veja se ela se encaixa nessa discussão. Então vamos lá. É uma resposta estritamente pessoal. Vocês conseguem identificar alunos tais quais o que Fernando Veríssimo coloca na crônica? A sala de vocês é composta por algum aluno que apresenta essas características? Eu espero que não, espero que vocês digam que não, porque a sala ela é sim uma sala mista, mas dentro da nossa sala não tem não tem ninguém com essas características, com esses estereótipos. Estereótipos são, na verdade, características atribuídas a pessoas, a tipo de pessoa. Então não vamos aí caracterizar os colegas como Luiz Fernando Veríssimo fez na crônica No Meu Tempo, certo? Que tipo de narrador encontramos nessa crônica? Um narrador personagem. Observe que ele inicia o texto no meu tempo de frequentador de aulas. Observe aí, ele se coloca no texto, ele se coloca como personagem, então é narrador personagem. Como o narrador se considerava em seu tempo de escola? Frequentador de aulas. Ele nem se considerava aluno, estudante. Olha o estereótipo que ele coloca em si mesmo. Frequentador de aulas. Quarta questão. Na quarta questão, nós temos a pergunta: o narrador do texto se inclui em algum dos grupos de alunos? Sim. Ele se colocava na turma do centrão desconsolado, aquele que não era o preferido dos professores, né? Nos textos narrativos, a descrição dos personagens pode ser feita de várias maneiras, desde a simples atribuição de adjetivos até a identificação da maneira de agir, das reações, né, que o personagem apresenta. Por exemplo, nessa crônica, Veríssimo
apresentar alguns personagens que não individualmente, mas em grupos. Pensando nisso, indique os adjetivos ou expressões adjetivas que poderíamos atribuir a cada um dos grupos a seguir. Atenção, é possível mais de uma resposta. Por exemplo, como era que ele chamava a turma do apagador? A turma do apagador era uma elite. Ele diz aí no texto que era a queridinha da tia. A turma prestativa, aquela que sempre estava pronta a ajudar. Quem eram os chamados bundas de aço dentro da narrativa, da crônica de Veríssimo? Eram aqueles dedicados, alguns solitários, tidos por ele, autor, como esquisitos, né? Quem eram os certinhos que Veríssimo caracteriza? Os certinhos, na visão dele, eram aqueles que não eram sempre apagadores, comportados, cuidadosos, né? De que modos os certinhos se definiam? Eles se definiam por não serem puxa-sacos como os apagadores, nem estranhos como os bunda de aço. Eles se consideravam meio termo, né? De acordo com o texto, qual era a única comunicação mantida entre as criaturas do abismo e a frente da sala? Ocasionais mísseis disparados, que são as bolinhas de papel, né? Aquelas famosas bolinhas de papel que os alunos comumente jogam. Oitava questão: em que posição da sala ficava a massa? De acordo com Veríssimo, a massa ficava atrás dos apagadores, dos certinhos e dos bunda de aços, como ele chama. Essa crônica, ela apresenta alguns estereótipos. Os estereótipos são exatamente essas características aí que ele coloca para alguns tipos, né, de alunos. Eles apelidam esses tipos de alunos. O que, logicamente, né, não é algo que deve ser feito. Então, o autor faz, mas não é por estar dentro de um texto que a gente vai dizer que é correto. Isso é feio ou não é certo. Foi apenas uma crônica humorística que Veríssimo criou para descrever como é o relacionamento em sala de aula.